queridos ouvintes, estamos chegando com mais um Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e comigo está Pedro Palaoro. No programa de hoje, 2 novidades literárias. Olá, Liz e ouvintes. Pois é, hoje os livros tomaram conta desta edição do Respira, com 2 obras que são registros reflexivos, bem importantes para os seus campos de foco. Queres começar? Pois é, Pedro. Desde o primeiro Respira Cultura, a gente traz para as nossas pautas o que está acontecendo no universo da cultura durante a pandemia e, por consequência, o confinamento. Como os artistas têm se virado para produzir, lançar novos materiais, resistir a lançamentos sem presença física, enfim, tudo o que engloba esse momento trágico e complexo que a gente está vivendo. E, recentemente, uma proposta me chamou bastante atenção. A jornalista e escritora Mariana Bayerle criou uma vaquinha, ou crowdfunding, para viabilizar o lançamento do seu mais recente livro, Maternidade e Deficiência Visual, do sonho ao nascimento de Natália. No momento eu estou com uma vaquinha online para lançar o livro Maternidade e Deficiência Visual, do sonho ao nascimento de Natália. Minha filha Natália está com 6 meses e foi uma alegria assim, a vinda dela, a chegada dela, a gente planejou com muito carinho. Esse livro eu conto desde a vontade de engravidar, passando pela gestação, os desafios que eu tive desde os exames pré-natal, alguns preconceitos que infelizmente a mulher com deficiência ainda enfrenta muitos, seja pelos profissionais da saúde, os espaços, hospitais, centros de saúde que não estão preparados para receber muitas vezes uma pessoa com deficiência, e os próprios estigmas da sociedade em geral, que muitas vezes subestima a mulher que tem uma deficiência. Fica mais evidente porque a mulher que gera, carrega no seu ventre o bebê. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda têm um capacitismo muito grande, ainda têm um olhar muito preconceituoso sobre uma mãe que tem deficiência visual ou outras deficiências também. E essa história não é só dela. Para escrever o livro, ela conversou com outras mães e futuras mães com deficiência e também traz alguns relatos dessas histórias. E ainda, a Mariana Bayerle estava grávida quando a gente entrou no isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. E ela também conta como foi esse momento e dá para escutar a Natália já querendo participar dessa conversa e contar a versão dela. Bom, a questão da pandemia é algo que está presente no livro, A partir do 3º trimestre de gestação ali, a gente entrou em isolamento, a pandemia assolou o Brasil, o mundo, quer dizer, o mundo já vinha assolando desde o final do ano passado, mas aqui o Brasil mais especificamente, E então, a partir de março, a gente foi surpreendido, foi bem emblemático para mim, porque eu tinha o meu chá de fraldas marcado para o dia 29 de março, nunca vou esquecer, foi mais ou menos na metade de março, eu trabalhei até o dia 13 de março, uma sexta-feira. Depois eu não trabalhei mais, eu era considerada grupo de risco por ser gestante, Então já não fui mais trabalhar. Então é algo que está presente no livro, todo o meu último trimestre de gestação e depois o próprio nascimento da Natália, Ela nasceu dia 10 de junho. A Mariana Bayerle é uma ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e ela lançou em 2017 Histórias de Baixa Visão, em que ela começou a contar um pouco da sua história e organizou outras tantas. O livro foi um sucesso e no ano seguinte ela lançou a 2ª edição, revista e ampliada. E a ideia de contar essas histórias se parece muito com como a comunicação está sendo feita atualmente. Em 2017, eu e meu marido, a gente fazia parte de um grupo de WhatsApp que estava discutindo sobre a questão da utilização de bengalas para pessoas com deficiência visual, questão das cores, bengala verde para pessoa com baixa visão, bengala branca para pessoa cega, vermelha e branca para pessoa com surdo-cegueira. E as pessoas estavam trazendo relatos importantes sobre os desafios que vivenciavam no seu cotidiano. E para não ficar apenas restrito a um grupo de WhatsApp, o Rafa, meu marido, então
então me sugeriu por que eu não organizava um livro reunindo os relatos das pessoas que gostariam de contar suas histórias. Imediatamente eu achei a ideia fantástica e naquele dia mesmo a gente criou um grupo de WhatsApp chamado Histórias de Baixa Visão. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da Mariana Baerle e aproveitar para garantir a sua cópia de Maternidade e Deficiência Visual do Sonho ao Nascimento de Natália, basta acessar o blog Três Gotinhas, mantido por ela, que a gente colocou o link na descrição desse programa. Muito legal essa iniciativa da Mariana, né, Liz? Eu, como uma pessoa com deficiência, posso afirmar da importância de projetos como esse para dar visibilidade a essas pessoas e à própria causa, né? Respira Cultura. Bom, nessa edição do Respira, eu também falo de um livro, e este já um lançamento marcado. No dia 18 de dezembro, às 5 da tarde, as edições Funarte lançam Gesto Flamenco, uma obra da artista e pesquisadora Daniele Zil, também multicolaboradora do coletivo Del Puerto, desde 1999, data da fundação do coletivo pela bailarina Andrea Del Puerto. E da Daniele, desde 2013, também se dedica à difusão e à pesquisa da linguagem flamenca no meio acadêmico. Eu conversei com ela e ela me contou como foi gestar esse projeto. Estou bem feliz de estar aqui na rádio da universidade. Já estive aqui algumas vezes. A vinda aqui é sempre muito significativa para mim. Principalmente porque o manuscrito que deu origem a esse livro foi realizado dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em artes cênicas, que acolheu essa minha vontade de concretizar e de formalizar a pesquisa que, na verdade, eu já realizava em termos informais, digamos assim, dentro do coletivo Del Puerto. A gente sempre teve um olhar para esse local, né, que extrapola o movimento ou a sala de ensaio, a coisa de adentrar um pouco mais no universo cultural, né? Afinal de contas, o flamenco deriva de uma cultura estrangeira, né? Há poucas pesquisas, né, no mundo, vamos colocar assim, são poucos os pesquisadores ainda que investigam o universo da linguagem flamenca. A música flamenca tem mais pesquisadores, a etnomusicografia, mesmo a musicologia, né, propriamente a coisa da partitura, da origem musical. A pesquisa em relação ao movimento, ela ainda é incipiente, né? A base de dados da CAPES até nos dá algumas informações no Brasil, então trazendo para cá. Então eu fiquei muito feliz assim com esse acolhimento que o PPGAC deu para minha intenção, que era pesquisar o universo do espetáculo, como é que o flamenco como arte, como é que ele se desenvolveu no campo das artes cênicas, a relação com o trabalho, e no fim, né, quando a gente entra num mestrado já cheio de ideias, a cabeça fervilhando, eu tive uma orientação maravilhosa da professora Suzane, que me ajudou a afunilar um pouquinho mais e trazer para esse campo de investigação, que é o gesto dançado. E nos deparamos com um desafio, né? Porque não existia, não achamos, não encontramos nada na especificidade de pesquisa sobre o gesto flamenco, o gesto dançado flamenco. Por outro lado, isso já existia já em relação a outras linguagens artísticas, né? Balé, improviso, dança moderna, enfim,
outras linguagens. Então, isso eu consegui nortear, né, o meu pensamento, a minha ideia em relação ao gesto flamenco, baseado em uma série de autores. Concretizar isso, né, aí lá do caminho, a pesquisa se concretizou em 2017. Até aqui, muita coisa aconteceu, né? É sempre um desafio ser artista. Eu acho que ainda talvez haja um pouco de um pensamento, na minha opinião, equivocado, que glamoriza um pouco a condição do artista, né? Porque, claro, o produto final do nosso trabalho, a cena, o figurino, as luzes, né? Falando agora como bailarina, ou mesmo a docência, né? Eu dou aula já há 20 anos, aula de dança. A docência já não cai nesse glamour aí, eu acho que a cena cai mais. Na verdade, não existe glamour nenhum, é suor, né? Muito trabalho, muito corre. É um profissional autônomo, né? Tem que estar sempre gerando o seu próprio trabalho, o seu próprio espaço, cavando oportunidades, se engajando em projetos dos mais variados. A gente sabe que as políticas públicas ainda não alcançam 1/100º do que seria a necessidade de geração de trabalho e renda, né, para essa cadeia produtiva que, nesse ano de pandemia, a gente percebeu como é gigantesca. Então, colocar esse livro em papel e ter ele aqui em mãos, foi realmente tem um significado incrível assim para mim, principalmente em meio a esse momento de exceção que a gente está vivendo. A Daniele também salientou a importância de contar e registrar a história do grupo do Puerto, que completa 20 anos agora. Durante todo esse tempo, o grupo passou por muitas modificações e desafios que acabariam refletindo no que o grupo é hoje. A história pessoal da Daniele, que além de artista é fisioterapeuta, permitiu trilhar um caminho de pesquisa único. Ela nos conta, então, um pouco mais sobre a busca por essa poética do movimento na dança e de como é o desafio teórico por trás disso. É fácil a gente entrar para o campo da poética e acabar em devaneio. O que não é de todo mal, né? Mas tem momentos e momentos quando a gente, acho, né? Que quando a gente entra para esse campo da teorização é preciso um pouco mais de concretude, né? E isso talvez relacionado à minha personalidade, né? De querer fazer esse movimento político também, né? Em relação à teorização sobre dança, né? A teorização no campo das artes cênicas e essa concretude, né? Em relação à dança, então, mais por causa da efemeridade do ato dançado, do momento dançado. E no flamenco, a gente ainda tem ligado a essa efemeridade do momento a relação crucial com a música. Foi importantíssimo para mim ter as minhas bases teóricas relacionadas à história, cultura e política, né, em relação à arte flamenca. Eu me utilizei de vieses filosóficos para pensar na expressividade, para pensar na poética, né, em relação ao movimento. E eu acho que foi fundamental também a experiência prática, né, porque eu não sou só uma pesquisadora, eu não sou só uma teorizadora, né, eu sou uma teorizadora participante, né, pegando emprestado um conceito do observador participante, que alguns autores trabalham, e eu me fundei muito nesse conceito, né? Então, a prática, o caminho entre a prática, o vai e vem, né, entre a prática e a teoria, acho que foi importantíssimo para conseguir concretizar a poética em palavra e tentar fazer esse jump, né, assim, de todos esses conceitos teóricos, desse aporte teórico e dos conceitos operacionais que eu usei como metodologia de pesquisa, buscar da prática e buscar da minha experiência lugares de analogia, de similitude, isso, né, eu posso pensar desse jeito, em relação ao trânsito do movimento com a música,
Enfim, não foi fácil, foi bem desafiador. Eu confesso que depois, né, que o livro já estava na mão das edições Funarte, já estava ganhando forma, estava na revisão, e eu fiquei assim, ai, será que dá um medo, né, de afirmar algumas coisas e de dizer o que a gente pensa mesmo. E confesso que em relação a isso, né, ao campo da poética e campo da expressão, foi o que me deu mais frio na barriga, sabe? Quando a gente está na coxia, pronto para entrar em cena. Essa obra, que contempla tantas reflexões, sai na próxima semana e todo mundo pode participar do lançamento de casa mesmo. A Daniele convida todo mundo para o evento, é uma grande celebração. Eu imaginei para o lançamento desse livro, no meu sonho mais afetuoso, que a gente ia fazer uma grande festa com música, com dança, com sangria, com tapas, com muito baile flamenco, mas a pandemia então nos reservou essa surpresa, né, para esse ano, essa péssima surpresa, mas, por outro lado, a celebração desse acontecimento tem que acontecer. Então, o lançamento será online no dia 18 de dezembro, às 17 horas, no canal do YouTube na Funarte. Eu convido a todos e todas que acessem, então, o canal da Funarte no YouTube. Para ter mais informações sobre como adquirir o seu livro, pode entrar no meu perfil do Instagram, que é Daniele Zil. Pode entrar também no perfil da Funarte no Facebook, pode entrar no site da Funarte e na aba Edições. A venda do livro é feita exclusivamente através da Edições Funarte, da livraria Mário de Andrade, que fica lá no Rio de Janeiro, e eles enviam para todo o Brasil. Espero vocês no dia 18, é muito importante a presença de todos, ainda que virtual, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite, fico bem feliz mesmo de estar nesse espaço. Vida longa para a Universidade Pública e Gratuita, e vida longa para os artistas, para as artistas todas aí do Brasil que estão na luta para a manutenção das suas atividades. E para o nosso momento de leitura de hoje, um gostinho do que a Mariana Bayer lhe escreveu em Maternidade e Deficiência Visual, do sonho ao nascimento de Natália. Trazemos um trecho do primeiro capítulo que ela disponibilizou no blog Três Gotinhas. Neste trecho, ela conta que ainda estava grávida, cheia de preocupações sobre o futuro, lembrando que, certa vez, uma amiga lhe contou que, depois que virou mãe, todos à sua volta só se preocupavam com seu filho, não mais com ela, e que demorou um pouco, mas chegou o momento em que as pessoas e ela mesma voltassem a olhar e cuidar dela também. Chorei desenfreadamente por umas 2 horas. Foi uma catarse que limpou minhas angústias e ajudou a relaxar um pouco de tantas tensões e preocupações. Sabia que eu era exigente demais comigo mesma. Queria que tudo ocorresse perfeitamente, mas tinha consciência que a maternidade não seria algo que eu pudesse controlar ou prever. Teria de passar por contratempos, imprevistos e me adaptar às diferentes situações. Sentia um turbilhão de emoções mexendo comigo. Era o corpo se transformando o tempo todo. Eram as roupas que não cabiam mais. Era a minha mente que não funcionava mais como antes. Agora eu estava o tempo todo me preocupando com tudo e pensando como eu faria as mesmas coisas de antes com uma bebezinha.
Respira Cultura de hoje, então, se despede por aqui. O programa contou com a participação do jornalista Pedro Palaoro, que também fez a edição do programa, a apresentação comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora, ouvimos Malanguena, de Michel Lucarelli, e Joyce com Clariana. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!